Treta pesada entre Fred Vasseur e Sindicato dos Jornalistas Italianos. Vamos falar mais sobre isso a partir de agora. E fala, meus amigos tifosi, aqui do Ferrari Brasil. E a situação de Fred Vasseur com a mídia da Itália azedou de vez, hein? Bom, impressionado no comando da Ferrari, Fred Vasseur não esconde o descontentamento com a imprensa, especialmente a imprensa da Itália. E antes do GP do Canadá, surgiram rumores de que o chefe da Ferrari teria 3 corridas para justificar a sua renovação de contrato que vence no final dessa temporada. E tanto a equipe quanto ele negaram veementemente e com ataques a jornalistas por parte de Fred Vasseur. E o Sindicato de Jornalistas Automotivos da Itália, a UIGA, fez uma nota repudiando os comentários ofensivos de Vasseur. E a informação de que Fred Vasseur teria 3 corridas aí para mostrar serviços, Canadá, por exemplo, Áustria e Inglaterra, saiu na semana passada no La Gazzetta dello Sport, enquanto o Motorsport da Itália e o Corriere dello Sport apontaram Antonello Coletta, líder da Ferrari no Mundial de Endurance, na WEC, como o seu possível substituto. E Vasseur acabou ficando bastante irritado com os rumores. Primeiro citou o desrespeito e disse que os boatos eram para ferrar com a escuderia. E depois voltou a atacar a imprensa ao dizer que sabe que precisa vencer e não precisa de jornalistas falando isso. E a mídia da Itália acabou não deixando passar batidas as falas de Vasseur e fez uma nota de repúdio às declarações do chefe da Ferrari sem mencionar o seu nome. E o Sindicato dos Jornalistas da Itália soltou a seguinte nota dizendo que nos últimos dias, algumas declarações vindas do mundo do automobilismo lançaram uma luz importante sobre a situação que acabaram preocupando muito e o papel e a responsabilidade da informação esportiva, em particular quando ela se aproxima de áreas delicadas como as da dinâmica interna de uma equipe ou de uma sociedade. Em relação ao comunicado feito aí pelo Sindicato dos Jornalistas da Itália. E o comunicado continua dizendo que o famoso chefe de equipe de uma equipe da Itália expressou preocupação com a difusão por parte de uma parte da imprensa de notícias não confirmadas sobre possíveis mudanças na cúpula da área técnica, consideradas prejudiciais para o clima interno da equipe. E a nota publicada continua relatando que, em detalhes, destacou como alguns rumores sobre figuras importantes das equipes concorrentes que podem ser criadas inseguranças entre os trabalhadores e alimentar tensões que dificultam ainda mais a realização de metas esportivas ambiciosas. E a UIGA mantém a necessidade de reafirmar que, a princípio simples e fundamental, o jornalismo esportivo, com toda forma de informação profissional, deve sempre se inspirar na imparcialidade, nas verificações dos fatos e na consciência de contextos de que atuam. E que nenhuma pressão, direta ou indireta, pode ou deve restringir a liberdade de imprensa, mas essa liberdade é ainda mais valiosa quando é acompanhada de uma total adoção de responsabilidade, e que não é uma função dos jornalistas apoiar uma equipe, mas sim relatar honestamente o que acontece. No entanto, isso nunca pode justificar a disseminação de notícias não verificadas que correm risco de comprometer equilíbrios já complexos, como repercussões humanas e profissionais concretas. E a nota continua dizendo que, nesse sentido, a controvérsia levantada nos últimos dias, além de tons, representa a oportunidade útil para refletir, como uma categoria entre o equilíbrio entre o direito de informar e o respeito pelas pessoas em uma temporada de mídia em que a velocidade e a especularização provavelmente serão uma melhor qualidade e que devem defender o valor da informação apurada, precisa e independente, disse aí o Sindicato dos Jornalistas da Itália, em repúdio aí às falas de Fred Vasseur, meus amigos tifosi. E de fato a chapa tá esquentando na Ferrari. A princípio parece que a cabeça de Vasseur está na mira aí para ser decepada, porque na Ferrari a gente já sabe, começa a ter atrito aí com a mídia italiana, começa um burburinho ali outro lá e daqui a pouco o chefe de equipe acaba rodando. E, diga-se de passagem, Fred Vasseur aí tem rateado bastante nesse começo de temporada, um carro que até agora não teve atualizações, Hamilton sofrendo de um lado, Leclerc sofrendo do outro, e nós tifosi principalmente sofrendo, com toda essa situação em que a Ferrari se encontra, uma equipe que disputou o Mundial no ano passado em segundo, ganhou aí a segunda colocação nos construtores, fez uma segunda parte, da temporada maravilhosa, uma recuperação incrível, mas que em 2025 está
está passando uma vergonha com um carro problemático, que tem problemas na sua suspensão traseira, mediante aí a caixa de câmbio está torcendo bastante, e vamos ver aí se, né, nessa próxima corrida na Áustria, a Ferrari vai tomar vergonha e vai trazer finalmente essas atualizações que esse carro precisa para ver aí, né, como vai ser o comportamento do carro e principalmente as reações de Leclerc e Hamilton, né, com uma nova suspensão, eliminando, né, esse problema aí da torção da caixa de câmbio. Mas eu já quero saber de vocês aqui nos comentários. E aí, vocês acreditam que a Ferrari vai trazer esse pacote de atualizações para o GP da Áustria ou vão continuar aí postergando, inventando uma desculpa? E o que vocês acham também, né, desses ataques de Fred Vasseur à imprensa, de toda essa treta, né, dessa animosidade que está sendo criada aí? Comentem aqui abaixo que eu vou estar lendo no comentário de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de clicar no botãozinho de inscreva-se, de ativar o sininho e de esmagar o seu like. Em breve estaremos de volta com muito mais informações da Ferrari e de tudo que está rolando aí no mundo da Fórmula 1 aqui no Ferrari Brasil. Um grande abraço e força Ferrari!